Aleluia. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, no capítulo de número 4. No versículo de número 35. Marcos 4, 35. Meu amigo faz um fundo para mim? Já colocou lá. Obrigado. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quantos acharam, digam cantando, eu já encontrei. Isso aí. Coisa de assembleiano, né? Assembleiano encontra tudo afinado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia de água. E ele estava na popa, ou na parte de trás, ou na parte traseira, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E você diz: glória a Deus. Esse episódio acontece após Jesus ter pregado quase que o dia inteiro. Os seus discípulos estavam trabalhando com ele. E faltando um pouco para anoitecer, Jesus dá uma ordem para que eles viessem a passar ou atravessar o mar para o outro lado. E isso, não é? Como estava anoitecendo, eles iriam fazer esse trajeto à noite. Um dos seus discípulos, com experiência de barco e de mar, diz a Jesus que isso é uma linha de raciocínio minha, porque a Bíblia diz que Jesus vai dormir. E um dos discípulos, dentro da minha ótica, diz para Jesus assim: vai dormir. Procura um lugar no barco para que o Senhor descanse, para que o Senhor fique confortável, e vai dormir durante o trajeto. Porque é óbvio que dentre os discípulos, Pedro, João Marcos, Tiago e João são entendedores de barco e mar. E eles dizem isso porque é óbvio que deve ser que eles, não é, pelo fato deles serem mais experientes que Jesus em assuntos de mar. E assim começa a viagem. A grande verdade é que a nossa vida é um barco viajante no mar da vida. Ou nós somos um barco viajante no mar da vida, onde quem tem o domínio da direção é Jesus. Existe uma resposta que todo crente
quando se é perguntado, diz ou responde: como é que você está? Com Cristo no barco, vai tudo bem, não é? A gente responde isso por quê? Porque a gente depende dele. A gente sabe que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós perecemos no mar da vida. Uma pessoa dependente é alguém totalmente condicionado a se sujeitar à ordem de alguém. E ela se sujeita porque esse alguém tem uma voz de autoridade muito maior do que a sua. Ser dependente é ser dominado por alguém mais experiente, capacitado e muito mais competente do que nós. A dependência, ela dá passe livre para que nós possamos ser influenciados. Dependente não obedece de forma parcial. Porque quando nós obedecemos de forma parcial, o nome disso se chama conveniência. Depender convenientemente é depender apenas quando lhe interessa, quando lhe traz algum benefício e quando não lhe tira da zona de conforto. Mas quem deseja ser dominado por Jesus precisa trocar a conveniência pela dependência. Porque tudo que vai acontecer aqui é algo muito interessante para a nossa vida. Porque se você observar, o texto já começa dizendo: e naquele dia, sendo já tarde, Jesus dá uma palavra e diz a eles: passemos para outra margem. Observe que Jesus pregou o dia inteiro. Jesus teve, não é, uma atividade física, mental, espiritual muito assídua e, consequentemente, aqueles que estavam com ele, principalmente os discípulos, fizeram o quê? Cooperaram para que essa ministração, ou esse ensino, essa doutrina que ele estava instruindo o povo, viesse a ser absorvida da melhor forma possível. E se você observar, quando a palavra tarde chega, palavra tarde dentro de um sinônimo, já diz que já foi tudo feito, que tudo já foi exposto, que não existe nada mais para acontecer. A palavra tarde, dentro de alguns acontecimentos na vida, representa algo de que você não precisa ter mais esperança de nada, porque tudo que precisava ser exposto, já foi exposto. Só que a Bíblia diz que quando estava acabando o dia, quando os discípulos menos esperam, Jesus dá mais uma palavra. E você já percebeu que Jesus, quando a gente menos espera, quando a gente acha que é tarde, quando a gente acha que todas as expectativas já foram alcançadas, Jesus sempre tem mais uma palavra? E você já percebeu que na maioria das vezes, eu não quero ser muito categórico para não errar, não é? Mas na maioria das vezes Jesus sempre deixa para falar tarde. Trazendo isso para a nossa vida, não é? As adversidades falam no começo, os problemas falam no começo, as pessoas, os algozes, os hostis,
não é? O inferno, o diabo, fala no meio, e a gente vê isso no livro de Jó. Se você observar no livro de Jó, o diabo fala no começo, os amigos de Jó falam no meio, e no final quem fala é Deus. Por quê? Porque Deus sempre deixa para falar tarde, porque a última palavra sempre é dele. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, é porque ainda não chegou o final. Fica tranquilo. O problema é que a gente se desespera e fica perguntando: será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não está sentindo como eu estou? O senhor não percebe? E aí a gente quer uma resposta, a gente quer uma ação de Deus, e Deus está, ó. É porque ainda não chegou o final. Já viu que ele só deixa para falar no final? No começo ele fala assim: eu sou contigo, vai. Aí para que a gente quer ouvir no meio, se ele já falou no começo? É porque a gente ouve tanta coisa no meio, que a gente acha que Deus já não está mais com a gente, mas ele falou no meio, no começo: sou contigo. Eu sou contigo, não estou no momento, eu sou contigo, permanente. Então vai. Então receba essa palavra. Independente se Deus não está falando, fica tranquilo, ele só deixa para falar no final. Por quê? Porque a última palavra é sempre dele. Por que Jesus ele deixa sempre para falar no final? É porque com Jesus todo fim é um começo. Observe que Jesus deixa para falar no final, e quando os discípulos menos esperam, ele diz assim: ó, passemos para outra margem. Aí, quem sabe alguém falou assim: ué, não acabou? Não. Essa palavra outra margem quer dizer o outro limite, um novo limite, um novo começo. Então Jesus deixa sempre para falar no final. Por quê? Porque quem convive com Jesus tem que estar preparado para ultrapassar limites. Agora observe que a Bíblia diz que imediatamente eles deixam a multidão e levam Jesus consigo como ele estava. E eles vão num barco. Você vai observar que todo final de um ciclo e o início de outro, há sempre mudanças na vida. Todo mundo que quer uma mudança positiva ou subir degraus, seja na vida espiritual, seja na vida social, financeira, profissional, seja em qualquer lugar, você precisa estar preparado para encerrar um ciclo e começar outro. Por quê? Porque existem situações no ciclo passado que não vão se encaixar nesse novo ciclo. Por quê? Você vai observar que eles vão deixar a multidão e vão apenas um grupo de 13 pessoas contando com Jesus. Porque todo crescimento só aumenta o nível quando a gente diminui o número de relacionamentos. Olha aqui para mim. Pessoas são pontes que podem te levar à ruína ou como podem te levar ao sucesso. A vida, e isso é um contexto filosófico, a vida ela é como uma pirâmide. Quem viu uma pirâmide sabe que a pirâmide é triangular. E você observando, não é nada de marketing multinível, não. Eu estou explicando para você. Se você observar, a pirâmide ela é larga embaixo, e quanto mais você vai subindo, mais diminui o quê? O número de pessoas ao seu redor. Por quê?
Porque quem quer crescer na vida precisa aprender a diminuir relacionamentos. Jesus ensina isso na Bíblia. Os discípulos eram quanto? Não, 70. Quantos eram os apóstolos? 12. E quantos eram os amigos que choravam junto com ele? 3. Quem quer crescer na vida precisa aprender a selecionar relacionamentos. Não é porque as pessoas são más, desculpa o termo chulo, não é porque as pessoas não prestam. É porque quanto mais você cresce, mais o nível da escada da vida no degrau vai exigir de você pessoas que realmente entendem o seu momento. E preste atenção, porque isso é automático. Existe um condutor instituído por Deus chamado universo. E o universo, ele se encarrega de colocar pessoas, caminhos, situações na vida de quem merece. Você pode fazer uma seletiva e um pensamento e uma retrospectiva na sua vida para você ver os lugares em que você frequentava quando você estava no térreo da sua vida e aonde você está hoje. Você vai ver que você deixou pessoas, você vai ver que você deixou lugares, então isso é um ciclo natural da vida. Você não vai conseguir crescer na vida sem você entender que cada novo ciclo diminui relacionamentos. Por quê? Porque existem alguns ambientes que alguns relacionamentos não se encaixam. E é por isso que a Bíblia diz que eles, deixando a multidão, porque o problema é que a gente é muito bonzinho em alguns momentos, mas a gente precisa ser justo. Se você observar, a Bíblia diz que alguns barcos acompanham eles. Olha, ninguém chamou e convidou esses barcos, mas pelo fato de Jesus estar dentro dele, o povo falou assim: vamos também. E existe uma coisa que a gente jamais pode esquecer: que as pessoas fazem o que você faz, nunca o que você fala. Existe um grupo social, e 80% do que nós somos são aquilo que as pessoas veem, não aquilo que a gente fala. Então você precisa entender que melhor do que falar de Jesus é mostrar Jesus no seu barco. Eu sei que alguns dos irmãos já passaram por isso em algum momento da vida, na rua, em que você não precisou dizer que você é crente da Assembleia de Deus, porque só o fato de você estar ali, a sua postura, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, já disse quem você era. Porque as pessoas, elas fazem o que você faz, não o que você fala. E deixa eu falar uma verdade aqui para você entender. Tem muita gente que fala muito e faz pouco. Tem muita gente que grita, que toca trombeta, mas na hora de agir não age. E se tratando de ser crente, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eita! E muitas coisas que o mundo lê não é em letras garrafais, e sim em comportamento, em forma de se comportar. E a gente precisa aprender isso.
Por quê? Porque existe um grupo de pessoas, e eu sou um terapeuta, e eu presto muito atenção na mensagem subliminar, naquilo que está sendo dito. E eu digo sempre hoje que se você, Hitler disse, se você quer conhecer alguém, dê poder para ela. Eu já digo, se você quer conhecer alguém, dê um celular com internet e vá lá na rede social dessa pessoa para você saber quem ela é. Por quê? Porque as pessoas colocam fotos sensuais com um versículo bíblico, tentando apagar e deturpar a sensualidade que existe, mas o povo não está nem aí para o versículo bíblico que você coloca. Eles estão preocupados com o que você está fazendo, com a forma que você está se comportando, com a forma que você está agindo. E é por isso que as pessoas seguiram esse barco. Não seguiram o barco porque Pedro pregava, não seguiram o barco porque Mateus estava ali junto com Jesus. Seguiram o barco por quê? Porque eles levaram Jesus consigo no testemunho. Porque as pessoas sempre vão fazer o que a gente faz e não aquilo que a gente fala. Jesus convida os discípulos, só que a Bíblia diz que Jesus vai dormir. Então quem está conduzindo não é Jesus, é um discípulo. Só que existe aqui uma quebra de ordem. Por quê? Quem convidou foi Jesus. E existe um ditado que quem convida paga a conta, não é isso? Quem convida paga a conta, se responsabiliza. Então Jesus convida porque ele está responsável pela rota e a chegada. Ele vai dizer assim, vamos, eu estou dando uma ordem. Passemos, vamos passar para o outro lado. Então Jesus está se responsabilizando com tudo que vai acontecer no trajeto. Só que alguém vai chegar para Jesus e vai dizer assim, opa, espera aí, o senhor é o nosso mestre, mas em matéria de mar, quem entende somos nós, então vai dormir. Tudo bem, se você assumiu a responsabilidade, agora a responsabilidade já não é mais de Jesus, porque não é ele que está com a mão no leme. E aí a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento. Eita! E tem muita gente que interpreta esse texto errado, porque diz que esse vento é do diabo, se o diabo se levantou, o vento e tal. Mas eu vou te explicar. Esse vento vem trazendo muita coisa, e a Bíblia diz que é um temporal de vento. Então ele está jogando, esse vento que está vindo, está jogando a água do mar dentro do barco. E a água está entrando. Só que você precisa entender o que Jesus disse no começo. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Quem crê nisso? Se a gente está chorando é permissão de Deus. Não vem me perguntar o porquê. Isso aí é Ele que explica. Mas a gente precisa entender que se Deus está no controle da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é permissão, é Ele que manda. E se a gente entende isso, a gente entende que quem está no controle da nossa vida é Ele. Mas existem momentos que a água do mar entra no barco. E água na Bíblia representa emoção. Davi diz assim, guia-me mansamente em águas.
Ele está dizendo para Deus: me segura, senão eu faço besteira. Pega as minhas emoções e guia ela numa corrente mansa. Porque o que eu estou sentindo aqui, se eu pegar vai morrer gente. Então a gente entende que água é emoção. É uma figura do Espírito Santo, é óbvio. Mas água na Bíblia representa a emoção. E existem momentos que a água entra no barco. É o momento em que a emoção quer dominar a razão. Aquilo que a gente está sentindo do momento apaga o eterno. E um grande problema do ser humano é que o ser humano é transitivo. Ele valoriza mais o transitivo do que o eterno. O que é o transitivo? É o momento, é aquilo que a gente está passando, é aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que a gente está pensando, imaginando no momento. E nesse momento a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, no momento, aquilo que a gente está sentindo pode ser maior do que aquilo que a gente está entendendo. Porque o entendimento vem pela razão. E tem coisa que a gente sente que a gente não entende. Como é que vai explicar um familiar no hospital? Como é que vai explicar um dizimista passar prova financeira? Como é que vai explicar? Tem coisa que a gente está sentindo, mas não está entendendo. E aí, onde está o grau da explicação disso aí? A gente procura nas ideias humanas, em tudo que a gente sabe, de social, de pedagógico, de tudo, para explicar. Mas aí, quando a gente traz, não bate. Por quê? Porque o que a gente está sentindo é um turbilhão de emoção. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso tudo vai passar. Eu vou repetir para ver se você entende. O que você está sentindo agora é passageiro. Ei, nada dura para sempre. Uma das coisas que a gente precisa entender é que tudo aqui embaixo tem prazo de validade. Infelizmente, a alegria é momentânea, tristeza é momentânea, tudo momentâneo. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus. Toma cuidado agora com o que você está sentindo, complicar aquilo que você não está entendendo. Agora, por quê? Quando isso acontece, um discípulo vai despertar Jesus. E Jesus está onde, gente? Na popa, dormindo. Jesus está onde? A popa é a parte de trás. Então o discípulo vai sair lá da frente e vai para onde? Sabe por que o vento se levanta em alguns momentos? Para a gente entender como é bom ter Jesus na frente de tudo. Vou repetir. Às vezes o vento se levanta para a gente entender como é bom ter Jesus na frente de tudo. Porque hoje, eu sou novo, mas eu comecei cedo. E hoje, as pessoas oram menos e agem mais. Hoje o povo não quer saber de consultar mais a Deus. Hoje as pessoas não querem saber de pedir a permissão de Deus, de pedir para Jesus entrar no barco e ir tomar as rédeas da situação. Mas depois que o bicho pega,
A gente vai correndo gritar para Jesus, porque aí a gente lembra o quê? Como é bom ter Jesus na frente de tudo. Por quê? Porque se Jesus está na frente desse deserto, você passa no deserto e nem sente. Se Jesus está na frente desse vale, você passa pelo vale e nem sente. Se Jesus está na frente desse vento, você passa por esse vento e nem sente. Mas se você entra na frente de Jesus no vale, no deserto e no vento, aí você pega o vale, o deserto, o vento, tudo desculpe o termo chulo, tudo na sua cara. Aí depois que você vê como o turbilhão é pesado, aí você grita: Jesus! Por quê? Isso acontece para a gente entender como é bom ter Jesus na frente. Eita! Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente não deixa Jesus ir na frente. Quem manda sou eu. Pera aí, Jesus. Pera aí. Com todo respeito. Pera aí que eu já tomei minha decisão. O problema é que a gente quer consultar a Deus, mas a gente já tem a resposta. A gente não quer concordar com Jesus, a gente quer que Jesus concorde com a gente. Ué, como é que é isso? Mas muita coisa do que você está vivendo é para você entender como é bom ter Jesus na frente. Estou todo arrepiado aqui. Como é bom ter Jesus na frente. Só gente dependente é que sabe disso. Porque a gente confia na força do nosso braço. E depois que o nosso braço falha, a gente chama Jesus. A gente confia no nosso cartão de crédito. E depois que ele estoura, a gente chama Jesus. Jesus, paga essa conta aí. A gente confia a educação dos nossos filhos dentro do nosso entendimento. E eu tenho autonomia para explicar isso. Porque é normal um pai e uma mãe passar tudo aquilo que aprendeu para o filho. Mas às vezes o filho tem um temperamento diferente do seu. Não nasceu no mesmo mês que você. E isso influencia muito no temperamento e no comportamento. E às vezes o filho é rebelde. Por quê? Porque ao invés de você colocar Jesus na frente, você quer ser rigoroso demais, vai dizer assim, é do meu jeito, e se quiser a porta da rua é serventia da casa. Eita! Eu sei que o glória a Deus diminui. Aí às vezes tudo que a gente precisa para ter um filho obediente, é dobrar o joelho e dizer assim, Jesus, quem está na frente da minha família é o Senhor. Ensina para o meu filho aquilo que eu não consigo ensinar. Explica para o meu marido aquilo que eu não consigo explicar. Mostra para minha esposa aquilo que eu não consigo mostrar. Jesus, me ajuda a ter um relacionamento melhor com meu pai, com a minha mãe. Coloca Jesus na frente. A Bíblia diz que quando o vento ele se levanta, o discípulo vai sair de onde ele está
para ir até Jesus. Pastor Marcos, se não for ousado, existe a possibilidade do senhor se colocar de pé? O senhor vai ser Jesus. Posso usar o senhor? Por gentileza. Meu chefe, o senhor pode se colocar de pé? Vem até aqui, por favor. Isso. Para eu ficar um pouco mais elegante. Aqui é a polpa do barco. Perdão, aqui é a polpa do barco. Jesus está onde? Me ajuda a pregar, gente. Jesus está onde? Os discípulos estão na parte da frente. Polpa e proa. A parte da frente e a traseira. Quando o vento sopra, olha o que o discípulo vai fazer, ó. Acorda Jesus. Vem cá, pastor Marco. E Jesus faz isso aqui, ó. Antes do vento, quem estava na frente era o discípulo. Depois no vento, quem estava na frente era Jesus. Pode sentar, muito obrigado. Antes do vento, quem dominava a vida era o discípulo. Depois do vento, quem dominava a vida era Jesus. Antes do vento, quem mandava no barco era um discípulo. Depois do vento, quem mandava no barco era Jesus. Antes do vento, quem tinha medo do vento era um discípulo. Mas depois do vento, quem bateu de frente com o vento era Jesus. E deixa eu falar uma verdade para você que você precisa entender. Vento na vida de quem é crente não é o diabo se levantando. Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Não é o diabo se levantando, não é o inimigo furioso. Isso aí é besteira. Vento na Bíblia é o Espírito Santo. João 3,8 diz o quê? Que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Agora vamos pensar nisso aqui. Jesus entrando no barco, ele chega para o Espírito Santo e fala assim: dá uma liçãozinha nesse povo aí para eles aprender. Eu vou dormir, vou deixar com o Senhor, mas dá uma liçãozinha. Aí o Espírito Santo: deixa comigo. Porque é só o vento soprar que a gente coloca Jesus no seu devido lugar na nossa vida e vai para o nosso lugar. Todo vento que se levanta apenas para nos colocar no nosso lugar. Esse vento que você está enfrentando é simplesmente para Jesus te colocar no seu devido lugar. Porque vamos falar uma verdade: deixar Jesus na proa às vezes dói. Não é fácil deixar Jesus tomar todas as decisões da nossa vida. A gente dá glória a Deus, aleluia, mas quando sair daqui,
vai voltar todo mundo para a realidade da sua vida. E é lá que o bicho pega. É lá que tudo isso que a gente ouve aqui nos testa, nos confronta, nos tira da zona de conforto. Tem uma música aí que estão cantando, né? Se Deus disser não, eu aceito. Irmão, vamos com todo respeito. Tem gente que não sabe nem aquilo que está escrevendo. E eu não estou julgando. Porque a verdade é que a gente não gosta de ouvir um não. Não, se Jesus disser não, meu irmão, é ruim, hein? Não, meu irmão, não. Todo respeito, eu sou fiel ao Senhor, luto para ficar na santidade, mas quem manda na minha vida sou eu. É eu que sei para onde eu vou. Não é? Então, taca-lhe vento. Esse vento que você está enfrentando é simplesmente para Deus te ensinar o seu lugar. Ei, olha para mim aqui, quem manda na nossa vida é Deus. Quem governa a nossa vida é Deus. Quem tem o domínio da nossa vida é Deus. E preste atenção para você entender. Enquanto você não entender isso, Deus tem todo o tempo do mundo para te ensinar. E se tem um professor aqui na terra que Deus usa, é o tempo. Por quê? Porque o tempo ensina até quem não quer aprender. Eu queria que, por gentileza, posso pedir o povo para se colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, por favor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Na cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Coloque a mão no seu coração. Quem pintou o mundo? Pode cantar. Que escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu o som? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo, pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel, o autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Vem aqui na frente. Onde está a outra pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor? Está vindo ali um jovem. Você pode dar glória a Deus, gente? Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Molhou todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Como é que é seu nome, filho? Édipo. Deus te abençoe. Está acontecendo só isso para você saber o seu lugar e entender como é bom ter Jesus na frente. Deus te abençoe. Eu entrego a oportunidade a quem é de direito, mas eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Eu saio daqui com sentimento de dever cumprido. Como eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Bendito Deus, a tua palavra foi pregada, Pai. Está aqui a tua igreja, a tua casa. O teu filho que está voltando para os seus caminhos. Porque ele entendeu que esse vento é só para nos colocar no devido lugar. Trekelendri kitsaia remenência. Pronome antrocominácia, iokeminara canto revarácia. Eminugsi kinimiantro malakermini uidizi emanara canto revarácia ergia. Abençoa a vida do teu povo, Pai. Manifesta a tua graça e abençoa não só hoje, mas para todos sempre. E os que acreditam digam: o maior pintor do mundo